O item 15 do nosso material didático de Arqueologia do Mundo Bíblico 1 fala da adoração à serpente. Os habitantes da terra de Quemete adoravam a serpente e a chamavam de Meret Seger. Segundo a mitologia egípcia, Meret Seger habitava em uma casa que ela tinha como um formato de uma pirâmide, tá bom? Tinha alguns tipos de formato de serpente, mas a casa padrão dela era de uma pirâmide, tá bom? Ou seja, era uma serpente que habitava numa pirâmide, era o que eles desenhavam, né? O que os egípcios pensavam. Sempre lembrando que habitantes da terra de Quemete, que habitaram na região do Nilo, nesse processo que eu estou passando para vocês, eu estou colocando esses habitantes da terra de Quemete como sendo os descendentes de Caim. Normalmente vocês não vão ver os arqueólogos falando isso. Eles falam que todos que habitaram na região do Nilo eram descendentes de Cã, mas a Bíblia ela não fala isso, né? Ela fala que Cã realmente habitou a região do norte da África. Mas e antes do dilúvio? Quem habitou aquela região? Eu coloco como possibilidade que os descendentes de Caim tenham habitado aquela região e eles se identificavam como habitantes da terra de Quemete. E eles adoravam a serpente como a divindade, uma das divindades. E aí nós entendemos por que aquele povo construiu as pirâmides. As pirâmides eram a casa da serpente, a casa da divindade que eles adoravam, né? E vamos colocar como essa possibilidade que os descendentes, os habitantes da terra de Quemete eram descendentes de Caim. Quando Caim saiu da presença de Deus, o que Caim saiu pensando ou planejando? Ele não queria obedecer a Deus. O mais provável é que Caim saiu da presença do Senhor acreditando na palavra da serpente a Eva, dizendo que eles certamente não morreriam. Caim certamente saiu para buscar, vamos dizer, uma resposta, uma forma de vencer a morte. Interessante que esse povo que habitava nessa região, eles viviam para vencer a morte, para se tornarem deuses. Tanto que na lenda dos habitantes da terra de Quemete, que a arqueologia chama tudo de Egito, mas esse povo antediluviano que habitou essa região, o que eles falavam sobre o fundador? Eles falavam que era Osíris, o homem, o primeiro homem a se tornar Deus. Essa era a crença deles. E tudo indica ser realmente Caim. Como eu disse para vocês, a Bíblia diz que Caim casou com a sua irmã. É claro, né? Não tinha como ser outra. A Bíblia diz que todos nasceram de Adão e Eva. Então, ele tem que ter nascido com a sua irmã ou talvez com uma sobrinha, mas o normal é com a sua irmã. A história dos habitantes da terra de Quemete diz que o fundador Osíris era filho do casal criado diretamente pelos deuses, e esse Osíris tinha um outro irmão chamado Sete, olha, o mesmo nome que Caim, do irmão de Caim na Bíblia. E ele foge da região onde ele vivia com seus pais, sua irmã vai atrás dele, encontra ele, e eles acabam formando um casal e fundando aquela região. Os habitantes daquela região todos descendiam dele. Ou seja, isso parece muito com a história de Caim, ok? Bom, essa divindade eu coloquei aí para vocês um achado arqueológico representando essa divindade em forma de serpente, né? E botei também uma outra figura dele. Você vai encontrar, é muito comum entre os egípcios, eles usando uma lâmina na testa, alguma coisa, e uma serpente. Era, assim, talvez a principal divindade, né, que eles adoravam. E por isso eles faziam as pirâmides, que eram casa para a serpente.